O Ministério da Defesa entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez do sistema eletrônico de votação. No documento, o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais e pede ao TSE que analise 2 pontos. O primeiro é que, segundo o relatório, o acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, os códigos binários, pode configurar risco à segurança do processo. O segundo ponto se refere aos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria. Segundo o documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O Ministério pediu que a Corte atenda à sugestão dos técnicos militares de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e de promover a análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Esses 2 pontos contrariam frontalmente as conclusões das demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestaram que o processo eleitoral é seguro e imune a qualquer vício. Estamos chegando na reta final desta batalha eleitoral. Isso mesmo, batalha, porque nunca se viu uma disputa por poder como a que estamos vivendo. Hoje em dia, com exceção da Rússia e Ucrânia, a ameaça a uma nação vem de outras formas, como a destruição de todos os valores, conceitos, dogmas, desemprego, fome e tudo mais que aniquila as esperanças e destrói as liberdades. As Forças Armadas foram constituídas em outras épocas para proteger uma nação de qualquer ameaça externa. Mas que ameaça seria essa? Será que os generais não se deram conta que os avanços do mundo moderno trouxeram uma cepa nova para o que eles conheciam como ameaça? Não perceberam que a coisa mudou, se modernizou e agora penetra de uma maneira diferente? Pois é necessário muito cuidado e atenção para que os nossos militares não virem apenas figurinhas de jogos de guerra como War, por exemplo, desenvolvendo estratégias de combate de mentirinha, ou simplesmente que voltem para casa e fiquem brincando com seus filhos de Forte Apache, porque é isso que deverá acontecer quando não restar mais nada a fazer se a ameaça se confirmar. Luta armada, hoje em dia, é só para os ignorantes como os russos, que querem tomar o território da Ucrânia na força. Os modernos tomam do mesmo jeito, mas ao invés da força, eles usam a ideologia. Você lembra quando falamos aqui da Hidra de Lerna, com várias cabeças de uma mesma instituição atuando em lugares inimagináveis? Pois é, a coisa saiu tanto do suportável que até os gringos começaram a notar. O renomado jornal The New York Times perguntou, em manchete de destaque, se a justiça brasileira não estaria indo longe demais. A referência foi ao episódio dos empresários cerceados de suas liberdades por participar de um grupo privado de WhatsApp. E nada ficou provado, apenas a ditadura de quem impôs uma determinação de busca e apreensão. E o mesmo se faz contra aqueles que ousam levantar a voz em protesto. A ingerência do judiciário sobre os outros poderes é notória, com o ministro da Corte visitando parlamentares para ativismo político na questão do voto transparente. Onde já se viu isso? Atitudes como essa levantam suspeitas, até mesmo dentro do próprio judiciário, que geralmente é corporativista. O descrédito da urna eletrônica, a meu sentir, ele tem um pai principal, chama-se ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho que dar os nomes para não ficar conjecturando, né? Quando estou falando de fato mais recente. Quando o ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados trabalhar contra aquela comissão que estava bem encaminhada para a aprovação, ele, naquele momento, e eu já vou me antecipar, naquele momento eu comecei a ter dúvida da urna eletrônica. Eu nunca tive. Sempre trabalhei a vida inteira com urna eletrônica, nunca tive dúvida. Agora, aquela insistência do não, aquela resistência é que fez como todo mundo parar e dizer, olha, por que estão resistindo tanto?
Quer um outro exemplo da bagunça que virou tudo isso? O ex-presidente Lula foi condenado com todas as provas possíveis, mas por uma manobra de um ministro da corte, o processo foi anulado. Mas as condenações existiram e, no entendimento do ministro Ardiloso, elas também deveriam ser anuladas e o condenado pôde, enfim, concorrer ao pleito presidencial. Mas por que perseguem tanto o deputado Daniel Silveira? Ele foi condenado por uma interpretação de opinião e enfrenta dificuldades agora em concorrer nas eleições. Mas a graça presidencial tem até mais efeito que a decisão do ministro Ardiloso, que anulou as condenações de um ex-presidiário. Então, pela lógica, se o condenado foi descondenado e pôde concorrer nas eleições, o outro condenado por opinião e parlamentar em exercício também não deve mais nada e, portanto, pode concorrer às mesmas eleições do mesmo jeito. O desespero dos que trabalham contra a transparência leva os atores a meter os pés entre as mãos e isso pode ser muito perigoso. Para quem? Ainda não sabemos. A perseguição é tanta que o pobre do presidente Bolsonaro, que só quer o bem do país e paga um preço alto por fechar a torneira da corrupção, não pode mais nem olhar no espelho, que já vê uma notificação do TSE. E se ele estiver com a faixa presidencial, então, lá vai um Randolph da vida correndo para o STF registrar uma queixa. E o que é pior, os ministros acatam, atropelando o Ministério Público, que, se continuar assim, vai perder a razão de sua existência. O processo acusatório vai passar para o Senado e o investigatório para o Supremo, que deveria apenas julgar. Virou uma zona. Se hoje as cabeças da Hidra já se mostram presentes em vários lugares, imaginem se voltam ao poder. Nessa reta final, o que vale é o tudo ou nada. Que estejamos bem preparados, de olhos abertos, porque se o socialismo ocupar o posto de comando, adeus, nunca mais sairá de lá. E nossos generais vão para casa brincar de Forte Apache. Se você gostou e concorda, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Precisamos da sua ajuda. Obrigado. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.